5, 4, 3, 2, 1. Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. What is Bitcoin? It's simple. It lets you send and receive value using nothing more than a computer and an internet connection. Ele descobriu que existem dois conjuntos de mineradores que mineram com duas velocidades diferentes. Eu acho que o Satoshi estava com medo do ataque 51%, porque se esse ataque acontecesse, ia aparecer todo tipo de crítica razoável ou não razoável que o sistema não era seguro. Tem até um nome para isso em outro contexto, chama Lei de Benford. Que não era só o computador do Satoshi, eram esses 30 e tantos computadores aí. Isso parece extremamente não aleatório. De jeito nenhum. Satoshi Nakamoto. Esses momentos que eles caíram, tá, de vez aqui, por exemplo, nesse pinote daqui para cá, provavelmente foi quando o Satoshi desligou a máquina dele e ele começou do zero. O gráfico aqui, cada coisa no eixo horizontal é uma altura de um bloco. E aqui é o valor dos extra nonces. E esse outro aqui, ele roda muito mais rápido. Não é o mesmo software que o Satoshi disponibilizou para os outros, nem roda sobre as mesmas condições, nem no mesmo computador, com a mesma performance, com a mesma velocidade. Esse bloco aqui provavelmente foi do Ralph Finney, o que é um argumento contra o Ralph Finney ser o Satoshi Nakamoto. Então, tem um outro padrão que o Sergio Lerner descobriu, e o Sergio Lerner e uma outra galera aí estudaram a respeito dos primeiros blocos, que é tipo coisa de criptólogo mesmo. É muito legal mostrar isso para vocês, porque mostra como é que o criptólogo pensa. Para eu explicar essa característica, entretanto, eu preciso fazer uma introduçãozinha. Eu vou usar como exemplo uma coisa que vocês já conhecem bem, que é o número de CPF. Aqui eu tenho um banco de dados com 10 mil números de CPF. Aqui ele está mostrando só as primeiras 2 mil, mas tem 10 mil números de CPF anteriores. E eles são escolhidos pela Receita Federal normalmente mais ou menos aleatório. Por que eu quero dizer com mais ou menos aleatório? Eu vou fazer uma coisa típica de raciocínio de criptógrafo. Os criptógrafos gostam de testar se as coisas que deveriam ser aleatórias são mesmo aleatórias. Se eu pegar essa listinha de CPFs que eu acabei de mostrar para você, eu vou fazer o seguinte: o CPF, cada dígito pode ser de 0 a 9, né? Eu vou pegar só o primeiro dígito de cada um deles e vou contar quantas vezes ele acontece. Se eles são aleatórios, significa que eles são, vou falar um nome complicado aqui, equiprováveis, ou seja, todos eles acontecem mais ou menos com a mesma frequência. Então, se eu tenho 10 mil elementos e são 10 dígitos de 0 a 9, então cada dígito deveria acontecer mais ou menos 1000 vezes, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E eu fiz aqui um gráfico que calcula exatamente isso. Eu peguei o primeiro dígito de cada um desses 10 mil CPFs e mandei calcular quantas vezes ele acontece e mostrei um gráfico. E a primeira coisa que você vê nesse gráfico é que o fundo escala é 1000 e todos eles têm uma diferençazinha de altura entre um e outro e tal, mas todos eles, aqui um pouquinho mais, 1026, 1006, tá? Esse aqui acontece 1059, esse aqui acontece 993, mas veja, é mais ou menos próximo de 1000, que é exatamente o que você esperaria de uma coisa que é aleatória. Certíssimo. Então vamos ver o segundo dígito, tá, de todos aqueles 10 mil CPFs. O segundo dígito dos 10 mil CPFs também tem uma cara mais ou menos aleatória. Eles acontecem mais ou menos a mesma quantidade de vezes. Tá? O terceiro dígito também. O quarto dígito também. Então, fazer essa brincadeira, esse é o tipo da brincadeira que o criptólogo gosta de fazer. Ele fatia os dados sobre um determinado critério, tá? E aí a gente tá fatiando por dígito, mas existem outros critérios possíveis, e vê se dá o resultado que ele espera. Então, o sexto dígito também, o sétimo dígito também é aleatório, o oitavo dígito também é aleatório, o nono dígito, vamos ver, será que ele é aleatório também? Eita, isso parece aleatório pra você? Não. Olha só, o dígito 8 acontece 2.000 vezes, enquanto o dígito 0 acontece só 302 vezes. Então, a gente achou um padrão que difere da aleatoriedade. Toda vez que uma coisa aleatória, que deveria ser aleatória, difere da aleatoriedade, significa que tem algum processo, tem alguma coisa, alguma razão, tem algo que está causando isso. Existe um processo por trás. É uma pista. Criptólogos, eles amam quando isso acontece, porque significa que existe um mistério a ser solucionado, né? Esse mistério, entretanto, não é um mistério muito misterioso. Isso é pela seguinte razão: cada Receita Federal tem um códigozinho que aparece no oitavo dígito. Então, por exemplo, todo mundo que emite... O oitavo dígito, olha só. O dígito 8 é São Paulo. Por exemplo, o último dígito restante, o nono dígito, se ele termina em 7, o seu CPF é do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ele é de 6, ele é de Minas Gerais. E esse padrão acontece exatamente porque tem muito mais gente em São Paulo do que nesses outros
outros lugares. Então, a gente vê esse padrão refletido nos dados. Toda vez que a gente vê uma coisa que não seja aleatória, existe uma razão a ser entendida por que aquela coisa não é para ser aleatória. Agora que você pegou a ideia, tá? Eu posso te mostrar o seguinte. Vamos pegar os valores exatos dos nonces dos blocos. Então, por exemplo, na altura 0, o nonce é aquele que eu já mostrei para vocês, termina em 893. No bloco 1, o nonce foi esse, o nonce foi esse, o nonce foi esse, etc. E vamos fazer essa mesma brincadeira do mesmo jeito que o Serge Lerner fez. Para um cientista da computação, esses números aqui do nonce, ele ocupa 4 bytes. Então, é natural você dividir ele em 4 pedaços. E aí, ao invés de 10 dígitos, vão ser 256 dígitos, por assim dizer. Se você fizer essa conta com o primeiro dígito, vai dar esse resultado aqui, que, como você pode ver, ele não é terrivelmente aleatório, tá? Ele começa com uma coisa muito mais frequente e vai por uma coisa que seja menos frequente. Mas isso é fácil de explicar. Isso é por causa do teto. O teto, ele impede o número do nonce de passar de um determinado valor máximo. Então é normal que os valores menores aconteçam com mais frequência. Tem até um nome para isso em outro contexto, chama Lei de Benford. Pera aí que essa eu que vou te explicar. Lei de Benford. Imagina que você pegou um jornal e começou a contar os números de 1 a 9. Qual você acha que mais vai aparecer? Bom, é o número 1, que vai aparecer quase 2 vezes mais do que o número 2, que vai aparecer quase 3 vezes mais que o número 3, e por aí vai. Isso é Lei de Benford. Então, esse aqui não é um mistério muito grande. Agora, vamos fazer isso para o segundo, terceiro e quarto dígito. Esses deveriam ser aleatórios, porque eles não estão limitados pelo teto. E se você olhar o gráfico deles, você vê que todos eles acontecem mais ou menos equiprováveis, né? Tem uma diferencinha para mais, uma diferencinha para menos, etc. Tudo mais. Vou fazer a mesma coisa para o terceiro dígito, tá? E aí, a gente vai calcular e deu mais ou menos aleatório também, como a gente esperava. E o último dígito, que é o que gira mais rápido, inclusive, aí esse aqui deveria ser aleatório mesmo. Então, quando a gente faz a conta, opa, isso parece extremamente não aleatório. De jeito nenhum. Esses números aqui, 10, e esse aqui de 20 até 59, ter um tempo sobre por que isso acontece, e a explicação mais provável é a seguinte: o Satoshi tinha uma rede com 59 computadores, e ele colocou no último dígito de cada nonce o número do computador que estava minerando, tá? Para fazer com que os computadores não barroassem, não minerassem 2 vezes a mesma coisa, que seria um desperdício de esforço computacional. E é por isso que o computador dele era muito mais, que a velocidade de mineração dele era muito mais rápida que a de todo mundo. Ele não estava minerando um computador só. O Satoshi criou o primeiro pool de mineração. Nossa, que bárbaro. Putz. E é por isso que a gente tinha aquela retinha azul ali inclinada, porque não era só o computador do Satoshi, eram esses 30 e tantos computadores aí. Um mistério que ninguém sabe explicar é por que de 0 a 9, aí tem esse pedaço aqui de 10 a 19. A gente acha que talvez ele tenha lançado software nesses computadores, mas esses computadores, sei lá, desconectaram, deram pau, desligaram, deu alguma zona aí, ninguém sabe por quê. Mas a gente acha que esses númerozinhos aqui eram o número do computador, o número do nó da rede de mineração, do pool de mineração dele. Isso aqui eu tô simplificando uma longa história. Se você quiser ler o artigo do pessoal que descobriu tudo isso, do Serge Lerner e outros colaboradores que descobriram isso e que mapearam isso, eu vou pedir pro Rodrigo colocar lá nos comentários os links apropriados. Mas veja que interessante. Analisando estatisticamente os nonces, a gente conseguiu ter quase que um raio-x da casa do Satoshi, tá? A gente não conseguiu ver o rosto dele, mas a gente conseguiu ver que ele tinha 50 e poucos computadores. Se você não acha isso fascinante, você não tem coração. Marco, e lá na casa... Mas aí é contra ser o Ralph Finney, né? Porque... Pelo menos, bom, ele não iria divulgar as fotos do lado de uma bancada assim, cheia de computadores, a gente ia ficar ainda mais desconfiado, né? O Ralph Finney podia ter acesso a uma rede de computadores remota, era muito normal nas universidades na época você acessar remotamente casa, como hoje é. Hoje em dia o pessoal usa sei lá, TeamViewer e esses outros programas. Na época tinha outros programas que também permitiam fazer isso, que ainda são usados até hoje. Então pode ser que o Ralph Finney simplesmente fosse muito bom de esconder as coisas, mas não parece muito provável. Isso tudo pinta pra gente um perfil do Satoshi. A gente pode não saber quem ele é, o nome dele, mas tudo isso que a gente discutiu pinta um perfil de quem ele seja, tá? O Satoshi é um programador C++, mais voltado para Windows. Ele saca pra caramba de criptografia, de algoritmo de criptografia. Ele usou o SHA-256D, que é mais seguro do que o SHA-256, que tinha achado uma vulnerabilidade dele. Mas ele usou o SDSA, que, como o Renato Almeida falou outro dia desse aí, não é o algoritmo mais bacana do universo. Nem naquela época era. É um algoritmo bom, mas não é o melhor. Ele esqueceu de zerar o extra nonce, que deu algumas dessas
essas pistas pra gente, mas ele tinha acesso a uma rede de computadores. Então ele se parece muito mais com um administrador de sistemas que tem acesso a uma rede de uma universidade ou de uma empresa. Um administrador de sistemas sabe programar em C++, mas não parece que criptografia seja a maior expertise dele. Ele é mais programador e mão na massa do que criptógrafo. Você tá entendendo? Ou seja, essas coisas todas em conjunto pintam um perfil de quem seja o Satoshi. E um perfil que, por sinal, eu não consigo deixar de tirar onda, tá? O maluco australiano lá, o Craig Wright, não se encaixa em absolutamente quase nada desse perfil. Então é por isso que a gente tem também muita certeza que ele não seja o Satoshi. Mas isso conta uma história, pela qual a gente pode entender um pouco de quem era o Satoshi Nakamoto, ainda que a gente não consiga descobrir o nome dele. Marco, nós vamos viver para saber quem é o Satoshi Nakamoto. Uma hora isso vai vir a público, será que não? Cara, eu não sei. Tem um monte de outras pistas que a gente podia discutir aqui. Por exemplo, quando a gente falou no primeiro episódio que ele usava o IRC para fazer o protocolo de rendezvous do Bitcoin. Aí, galera, cheguei, meu endereço IP é tal. Então ele se juntava aqui ao canal Bitcoin, ele via quem é que estava no canal Bitcoin. Eu fico me perguntando se o pessoal do operador lá do servidor do IRC, lá da Freenode, se eles não têm os logs dessa época pra gente ver quais foram os endereços IP que conectaram. Mas ele podia ter usado software de disfarçar IP. Todo mundo usava naquela época, já tinha o Tor, que é um dos disfarçadores de IP mais usados até hoje. E a NSA intercepta todo o tráfego da internet do mundo. O Snowden mostrou isso muito contundentemente pra gente, alguns anos atrás. Então a NSA, eu acho que se quisesse, ela descobria quem era o Satoshi, porque com esse perfil, mais a quantidade de dados que eles têm sobre todas as conexões na internet da rede e tudo mais, eles conseguiriam identificar de onde veio e achar. The secret technology gives the agency the ability to monitor machines and use them to launch a cyber attack. Então a gente tem muita pista. O que falta pra gente são os recursos pra gente fazer uma busca em grande escala de todas as pessoas que encaixam nesses padrões. Por outro lado, o Satoshi fez questão de se esconder, então talvez a gente devesse respeitar o desejo dele, né? Mas, Marco, naquela época, qualquer pessoa que fosse fazer o que poderia se tornar o Bitcoin, um padrão monetário, além de uma moeda de troca, ele já tinha noção de que ele estaria andando em ovos, né? Ele estaria na corda bamba, né? Que poderia acontecer com ele o que já tinha acontecido com outros no passado, né? Então, eu acho que é de se supor, eu diria, que ele já fez o processo todo pensando numa anonimidade, né? Para mim é claríssimo que ele sabia, ele estava muito ciente de que o governo tende a não gostar e perseguir e encarcerar aqueles que tentam criar um dinheiro diferente do dinheiro oficial. Então, eu acho que o Satoshi fez muito bem em buscar essa anonimidade. Bom, eu queria mandar um recado para o Satoshi. Se quem sabe ele está assistindo esse vídeo nosso daqui a pouco, quem sabe, que ele já vai, quem sabe vai estar também traduzido em todas as línguas, né? Com Humanos Digitais do Fausto e do Marco Carnucci. Satoshi, estamos em agosto de 2023 e o Bitcoin continua produzindo um bloco a cada 10 minutos. Tá tudo bem. Pro Satoshi, a mensagem que eu dou é: parabéns, Satoshi. Tá, tu é o cara, velho. E olha, se você tá gostando, não deixe de deixar aquele like aqui para ajudar a gente a divulgar mais essa série nossa aqui. A gente tá cheio de ideia pra fazer a segunda temporada. Eu acho que a gente devia perguntar à comunidade se eles ajudam a gente a fazer a segunda temporada. A gente já tem aqui camiseta, caneca, tudo com estampas aqui relacionadas ao Cripto Raiz e algumas ideias aí de Bitcoin também. Moçada, porque são vários caminhos que a gente tem a trilhar, né? Um deles seria muito legal a gente conseguir um patrocinador, uma empresa ligada ao mundo cripto, por exemplo, né? Que pudesse patrocinar a próxima temporada. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tá aí fazendo o que a gente pode. Então, nós vamos abrir um Patreon. Você vai poder nos ajudar fazendo doações ou comprando camisetas e outros artigos que nós vamos estar propondo aí e anunciando para você. E lógico, se você tiver alguma ideia, a gente é todo ouvidos aqui também. Segunda temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Segunda temporada. Gostou do vídeo? Pense em assinar o canal para também receber as nossas lives aqui sobre análise de mercado. E eu te vejo na próxima. Tchau. De Satoshi Nakamoto.